Olá, o Sequale é um centro, um espaço onde a gente vem desenvolvendo há 26 anos, olha só, já temos aí mais do que um adolescente, né, de formação de profissionais e aperfeiçoamento através de cursos de pós-graduação focados para a área de saúde, para todos os profissionais, as 16 categorias que formam a saúde, né? E a nossa visão é dar aquele complemento, né? Principalmente na visão de gestão, que muitas vezes o profissional sai da sua graduação sem esse conhecimento. E hoje nós estamos inaugurando aqui a estreia do nosso podcast, além de dar formação, aperfeiçoamento, mentorias, cursos presenciais e à distância. Hoje nós vamos começar um bate-papo sobre temas de alta relevância, assuntos do dia a dia, e a gente vai, logicamente, continuar enfocando dentro da área da saúde, dentro da área da gestão. E pensando em começar com o pé direito esse podcast, né, nós escolhemos começar com uma equipe, uma representante da categoria profissional, da maior categoria profissional da área de saúde, que é a enfermagem. Né? E a pergunta desafio, a provocação que a gente queria trazer aqui é falar sobre carreiras, né? Sobre oportunidade de trabalho para o profissional de saúde nesse novo cenário que a gente está vivendo, né? Onde o avanço tecnológico está havendo uma mudança, já tem até sistemas sendo desenvolvidos para não ter o médico e a enfermeira dentro do hospital, porque a tecnologia avançou tanto. Né? E como é que vai ser o futuro do profissional médico, da enfermagem e outras categorias nesse novo cenário? Então nós pensamos aqui assim, em fazer aqui um bate-papo, né? E a provocação seria quais são as boas oportunidades, né, que possam gerar estímulo, né, renda para os profissionais de saúde, e focando agora a questão da enfermagem. E para responder essa pergunta, né, quais seriam as boas oportunidades, né, de trabalho e de renda, eu convidei uma pessoa muito especial, uma profissional da enfermagem que não tem medo de desafios, né, que encara qualquer desafio desde que seja por uma grande causa, e eu tenho muito prazer, uma honra tê-la aqui no nosso grupo. A Demostênia é uma enfermeira que nós tivemos um contato profissional na minha primeira experiência de gestão, há vários anos atrás, né? E que nós continuamos parceiros aí em outros projetos durante esses anos todos, né? Então eu queria apresentar para vocês a Demostênia e perguntar para ela exatamente sobre isso. Na carreira profissional, nas oportunidades de trabalho hoje para o profissional de saúde, para a enfermagem, o que nós podemos trazer de oportunidades nesse novo cenário? O que é importante para o profissional para ele aproveitar essas oportunidades? Não é só identificar a oportunidade, é aproveitar bem essas oportunidades. Condições de trabalho dignas, boa remuneração, a pessoa está fazendo aquilo que gosta, né? Se aprimorando naquilo que faz. Então, nós vamos receber aqui, com muita honra, muita alegria, né, a Demostênia, que é hoje diretora de operações do Hospital da Unimed do Cariri, e tem uma larga experiência nessa visão de gestão. Né? Nós nos conhecemos, ela trabalhava num hospital do município, né, e não se conformando com as dificuldades que a enfermeira, né, que os profissionais de saúde, a equipe multi, enfrentava, resolveu sair da caixa, né, sair da curva e avançar nesse processo. Então vamos conhecer aqui um pouquinho da vida da nossa querida amiga, companheira e colega de gestão, Demostênia, que vem aqui voluntariamente, espontaneamente, nos trazer aqui a sua experiência. Tá? A Demostênia, ela formou-se, né, na área de enfermagem, depois foi fazer outros cursos, depois entrou na área de gestão, desenvolveu projetos extremamente ousados, com muito sucesso, com êxito,
se destacou dentro da categoria da enfermagem e na categoria da gestão, né? E a gente tem assim, muito o que aprender aqui com essa experiência, esse case de sucesso que a Demosthenia traz aqui para a gente. Eu queria aqui agora passar a palavra, dar as boas-vindas, né? E começando com a pergunta, né? Demosthenia, você veio de onde? O que te motivou a escolher essa profissão de enfermagem, né, e engrenar, investir nessa visão da gestão na saúde? Como foi esse processo, essa jornada, até chegar onde você está hoje, como diretora de operações da Unimed Cariri? Seja bem-vinda. Muito obrigada, doutor João. É um enorme prazer poder estar aqui hoje, inaugurando esse novo momento, né, do Sequali com os podcasts, e dizer para você que eu fico muito feliz de poder ter sido lembrada, né, para estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência. Você já falou aí no início, nesse preâmbulo, que eu sou graduada em enfermagem, né? Eu sou enfermeira por formação, mas para mim não foi suficiente ser enfermeira, né, e trabalhar como enfermeira assistencial. Então, eu me formei há pouco mais de 20 anos, né? Não que eu seja velha, talvez eu tenha iniciado jovem, mas já agrego aí, né, algumas experiências que, com muito prazer, eu compartilho. Então, eu vim lá do sertão dos Inhamuns, né, lá do município de Crateús, filha de um motorista e de uma costureira, mas que desde sempre eu ousei em sonhar, né? E em busca desses sonhos, eu me formei enfermeira e fui trabalhar num hospital de pequeno porte no interior do estado. Nessa ocasião, eu fui convidada para assumir a direção deste hospital. E para mim, tudo isso era muito novo. Eu tinha sido formada enfermeira, eu sabia como fazer assistência, mas eu não sabia fazer gestão. Pelo menos era o que eu imaginava. E aí, identificada pela Secretaria de Saúde da época, desse município, eu fui desafiada a aceitar a direção do hospital. E aí, na minha cabeça, como assim? Ah, mas você é organizada, você se comunica bem, você tem conhecimento, então vai dar certo, né? Vem, assume. E eu apostei nisso. Porém, quando eu iniciei as atividades na gestão, eu percebi que o conhecimento que eu tinha adquirido até ali, com a minha graduação de enfermagem, não era suficiente para que eu desenvolvesse com êxito aquela atividade que me estava sendo posta. E aí foi quando eu tomei a iniciativa de buscar, né, uma pós, na verdade, a minha primeira pós-graduação, e eu identifiquei no mercado o Sequali, né? Há 18 anos atrás, mais precisamente em 2006, eu busquei o Sequali, naquela época já com altíssima referência em capacitações e em formação de profissionais em especialidades, né? E naquela época eu busquei a auditoria dos serviços de saúde pública e privada. E foi um momento em que a minha visão como profissional, ela se abriu assim de uma forma inigualável. Eu era recém-formada, praticamente recém-formada enfermeira, tinha muita vontade de fazer, de transformar, de modificar cenários, fazer um serviço que pudesse, de fato, se destacar, né? E essa minha primeira pós, ela me abriu os olhos para muita coisa. E nesse momento eu descobri que qualquer profissional poderia ingressar numa carreira de gestão e sim obter êxito, né? Desde que isso fosse propósito.
E para mim foi um grande propósito, né? Então, nesse momento dessa pós, eu tive a oportunidade de conhecer sobre temas que eu não tinha tido oportunidade na graduação, a exemplo da acreditação hospitalar. E a partir desta época, eu me tornei uma grande apaixonada pelo tema, né? E trabalho fortemente nessa área até os dias de hoje. E eu posso dizer que é um caminho sem volta, né? Ingressar na gestão, trabalhar com qualidade, entender o propósito disso, que não é apenas para ter um certificado na parede por trás da mesa que você possa estar trabalhando, mas que, para além disso, movimenta vidas, né? Movimenta profissionais, alcança resultados que muitas vezes podem parecer inalcançáveis, mas que, com esse propósito da gestão, com o propósito de colocar a qualidade, né, à frente desse desafio, sem dúvida alguma, o resultado ele vai aparecer. E, obviamente, vai depender do caminho que se escolha percorrer. Então, naquela época, de forma muito ousada, eu já preparei este hospital, que era e continua sendo um hospital municipal de pequeno porte, mas, obviamente, que não houve o interesse do gestor municipal pela acreditação, mas eu consegui deixar esse hospital preparado, né, com uma estrutura fortalecida, com processos organizados e pensando, sim, numa excelência na assistência que se prestava ali. De lá para cá, as portas se abriram de uma forma que eu não consegui mais voltar para a assistência. E eu me mantive gestora da saúde e trabalhando sempre nessa linha, né, de buscar evidenciar a qualidade em todas as áreas de atuação. E a partir desta experiência neste hospital municipal, eu busquei outros desafios. E aí eu passei deste hospital para um outro hospital aqui em Fortaleza, né, que já trabalhava gestão, que já trabalhava qualidade, que à época era o único hospital acreditado no estado do Ceará e que eu tive o prazer, né, e a honra de fazer parte do time de colaboradores, que foi quando eu tive a oportunidade de lhe conhecer, né, você se recorda, que foi nesse momento de trabalho no Hospital Valdemar Alcântara, que eu guardo como uma linda recordação, né, de início desse processo de vivenciar e de trabalhar a acreditação, que, sem dúvida alguma, fortaleceu e muito a minha bagagem profissional para que eu buscasse ainda mais outros desafios. E a partir deste desafio, de uma bagagem já acumulada de gestora de um hospital para o Hospital Valdemar Alcântara, onde eu tive a oportunidade de ser gestora da qualidade lá e trabalhava muito presencialmente os processos da acreditação, eu busquei outros desafios ainda maiores, né? E fui selecionada para ser diretora-geral de um outro hospital público, desta vez um hospital regional, também no interior do estado, né, no município de Juazeiro do Norte, o Hospital Regional do Cariri, em que, para mim, foi o meu maior case de sucesso profissional até o momento. Lá nós conseguimos implantar este hospital, né, era um hospital novo da rede do governo do estado, que estava inaugurando, iniciando suas atividades, e nós conseguimos implantar este hospital, colocá-lo em funcionamento e, num curto período de tempo, né, com toda uma equipe de gestores multiprofissionais, colocá-lo numa vitrine nacional, né, passando a ser o primeiro hospital público acreditado com excelência no estado do Ceará. E isso foi um grande feito, né, e sem dúvida alguma eu carrego com muito orgulho na minha bagagem profissional. Atualmente, né, estou diretora de operações no Hospital Unimed Cariri, um novo desafio para mim, porque eu saí da visão do público para ingressar na visão do privado,
mas que eu percebo que, apesar das suas peculiaridades, tudo é saúde, tudo é serviço que a gente precisa entregar para a população, para o usuário, para o beneficiário, e que a gestão ela não consegue andar dissociada dos processos da qualidade, sejam dentro de um estabelecimento já acreditado ou de outros que ainda buscam essa certificação. Muito bem. Então, foi um divisor de água na sua vida essa experiência de estar participando, né, de processo de gestão na saúde. Foi uma nova visão que você colocou, né, que fez um diferencial, né, e abriu uma nova estrada para você desempenhar seu talento, suas habilidades e crescer profissionalmente, né? Eu pude acompanhar de perto aí durante alguns anos, né, e vi sua evolução assim realmente muito acelerada, né? E o reconhecimento, né? A gente viu aí que foram quase, acho que 10 certificados de acreditação, de amigo do ambiente. Você recebeu muitas premiações, muitos reconhecimentos da sociedade durante essa trajetória, né? O que mostra que você realmente teve competência, né, para crescer, né? Ajudando a melhorar as suas instituições, por onde você passou, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa. Assim, nós estamos aqui com muitos jovens aí, muitos profissionais iniciando carreira, né? Outros que já estão há mais tempo, e a gente ainda vê aquele mesmo drama, né, do profissional, que é uma característica do profissional de saúde, né? Trabalhar muito, né? Muitas pessoas pensam que a vida do profissional de saúde é simples, né? Mas é uma vida muito sacrificada, realmente uma missão, né, quase sacerdotal, porque você se afasta da família, né, você está exposto a riscos, né, risco de pegar doenças graves, você está lidando com sofrimento e ainda mais com uma carga de trabalho sempre muito exagerada, porque você termina tendo que dobrar plantão, triplicar plantão, porque o outro não pôde vir, né? E também trabalhando com recursos escassos, cada vez mais demanda com recursos menores, e ainda, eu diria, como agravante, além dessa questão toda, muita exigência, né? Muita cobrança, e que você não pode falhar, você não tem direito de falhar, né? Então, trabalhando dia e noite, contínuo, é um ambiente realmente que suporta quem gosta, né? Quem nasceu para aquilo, né? E eu te pergunto assim, esse cenário, hoje, a vida da enfermeira, hoje, dentro desse cenário que a gente vê todo dia nos hospitais, né? Ter conhecimento de gestão, de liderança, né? De ferramentas da qualidade, isso pode ser útil, pode ser importante para aproveitar melhor esse tempo, para ter um melhor desempenho, eu diria até para evitar o desperdício de trabalho desnecessário, né? O que isso pode agregar? Você ter conhecimento de gestão, de qualidade, de ferramentas, isso para a enfermagem, na visão da enfermagem. Você acha que você que passou por isso e depois teve a oportunidade de experimentar nessas suas empreitadas aí da gestão, o que você acha que agrega de valor, que pode facilitar essa vida do profissional, da enfermeira, no caso aí? Trazendo para a abordagem específica da enfermagem, né, a gente precisa entender que a enfermagem é uma das profissões que ela vivencia o cuidado 24 horas, né? É aquela profissão que está ali tempo integral ao lado do paciente. E não é só isso, né? Para além de uma assistência com qualidade, para além de uma assistência integral que ela precisa dedicar ali àquele paciente, também há necessidade de um aprimoramento da sua rotina. Então, sem dúvida nenhuma, sem zero dúvidas, de que trabalhar com processos organizados, trabalhar com ferramentas que possibilitem a otimização do tempo, a otimização de recursos, evitando o desperdício e, principalmente, buscando a satisfação daquele paciente que está ali, né, totalmente dependente dos nossos cuidados,
é inevitável, né, eu diria. Então, mas eu não quero ser gestor, eu sou enfermeira assistencial e eu não quero ser gestor. Infelizmente, né, com a modernização dos serviços, com uma saúde cada vez que avança mais num cenário de globalização, de inovações, de amplas perspectivas dentro da área, todos os profissionais hoje, e aí eu vou além, não somente a enfermagem, mas todos os profissionais da equipe multi, eles precisam desse conhecimento de técnicas, de ferramentas e de possibilidades que possam tornar a sua rotina uma rotina menos exaustiva, né? Então, a gente precisa trabalhar com barreiras de danos, a gente precisa entender a necessidade de otimizar cada vez mais os desperdícios dentro dos ambientes hospitalares, né, que são os ambientes mais críticos de atendimento à saúde. A gente precisa que esse paciente, ele entre e saia do nosso serviço sem sofrer danos. E a gente sabe que isso hoje é um grande desafio, né? Na verdade, não hoje, mas desde que a saúde se entende como saúde, a gente sabe da quantidade de riscos que não só os pacientes, mas que também os profissionais estão inseridos dentro de um ambiente hospitalar. Então, quando a gente busca trabalhar com ferramentas e com uma sistematização de qualidade dentro dos estabelecimentos, a gente está buscando iminentemente reduzir esses danos, né, causados não somente aos profissionais, mas principalmente causados aos nossos pacientes. Então, respondendo à pergunta, eu diria que é inevitável, né? Independente da vontade ou do interesse de buscar uma carreira de gestão, ter o conhecimento, né, de ferramentas e de possibilidades que otimizem a nossa rotina se tornam facilitadores, né, dessa exaustão que é, né, a vida profissional, de um ambiente para o outro, de um hospital para o outro, de um serviço para o outro. E aí, quando a gente chega num ambiente de trabalho, que a gente encontra um ambiente seguro, né, um ambiente que proporciona a segurança profissional de desenvolver um bom trabalho e que, consequentemente, minimiza os riscos e os danos potenciais que podem ser causados aos pacientes, isso te motiva, né? Traz uma segurança para o profissional que não tem preço, né? É uma segurança que vai estar ali agregada ao seu estímulo profissional, não somente uma remuneração. Né? E hoje, se a gente conseguir conversar com profissionais que estão em ambientes hospitalares, que são acreditados e que trabalham com a segurança e com a qualidade da assistência, e conversar com profissionais que não têm essa oportunidade, que estão em ambientes que ainda não desenvolveram, né, essas técnicas e essas habilidades, a gente consegue perceber claramente a satisfação, o grau de satisfação de um e de outro. Né? Porque ninguém sai de casa, principalmente o profissional da saúde, para causar dano a outra pessoa, né? Mas, infelizmente, as instituições que não trabalham com esses processos, com essas habilidades, elas estão expostas a um risco maior desses danos acontecerem. E, fatalmente, esses danos provocam vítimas. Né? E não só o paciente, mas o profissional, ele também se torna uma vítima. E aí, sem dúvida alguma, aprofundar os conhecimentos. Mas a minha instituição, ela não é acreditada, nem busca, nem pretende. Mas você, enquanto profissional, deve e merece ter esse conhecimento, ter essa possibilidade de aplicar na sua prática, na sua rotina, esse conhecimento, né, da gestão da qualidade, para que você tenha mais segurança em exercer as suas atividades. Você falou uma palavra que eu acho fundamental, que amarra, de certa forma, todo esse contexto que você acaba de relatar. A palavra integração. Né? Hoje nós estamos vendo aí o mundo
correndo atrás do cuidado centrado no paciente, no sentido do paciente participar ativamente, às vezes, da família, né, entender o processo e ajudar no processo, né, se empoderar, né, o paciente se empoderar da condição, mesmo sendo paciente, até essa palavra está sendo questionada, né, e se envolver dentro, e entender, né, saber o que vai acontecer, por que ele vai fazer determinado procedimento. E dentro dessa visão de integralidade, de integração, a questão também da equipe multi, que você sempre gosta de destacar, né, e que a enfermagem está buscando aí, a enfermagem moderna, avançada, né, proativa, nessa visão de qualidade, integrar esses profissionais. Como é que você enxerga hoje o nosso cenário, os desafios para o trabalho na equipe multidisciplinar, a questão, por exemplo, muitas vezes da dificuldade de definir papéis para que um não entre num departamento, numa atividade que não é próprio da sua formação, né? E ao mesmo tempo ele possa interagir e dar uma sinergia de saberes, uma sinergia de resultados, né? Como é que você observa essa questão do trabalho da equipe multi, trabalhando junto com o mesmo propósito, né? Você acha que a gente está evoluindo nesse processo? Há dificuldades? Quais são esses desafios? O que a gente pode fazer para estimular esse trabalho em equipe, já que ele é tão importante para resolver tantos problemas complexos e paradoxais que tem na assistência, no atendimento ao paciente, para que a gente possa realmente levar o paciente para esse cuidado centrado, né? Como é que você avalia isso? O tema da vez é esse, né, doutor João? É o cuidado centrado no paciente. E não tinha como ser diferente, né? Uma vez que as pessoas que buscam o atendimento, né, a recuperação da sua saúde dentro das instituições hospitalares e de saúde como um todo, eles são a nossa principal razão de existir como profissional da saúde. E aí, quando a gente pensa nesse cuidado centrado no paciente, é inevitável a gente não conseguir agregar todos os saberes e todos os conhecimentos de todas as profissões que por ali passam, né? Então, não tem como a gente dissociar. E aí nós colocamos sempre, a enfermagem, ela está 24 horas com o paciente. Sim, isso a gente aprende lá na graduação, que a enfermagem é a profissão que fica com aquele paciente ali, tempo integral, 24 horas. E aí, talvez por essa razão, a enfermagem tenha um papel muito agregador, junto à equipe multi como um todo. E na minha percepção e na minha experiência ao longo dos anos, eu percebo que nós ainda temos grandes desafios, né? Desafios esses que estão postos lá nas graduações ainda. Eu acho que a gente ainda precisa fortalecer a formação dos profissionais para trabalharem em times, em equipes, e a gente... Sem competitividade, com cooperação. Principalmente com cooperação, entendendo que cada profissional, cada grupo de profissionais que estão ali no ambiente hospitalar, eles têm saberes específicos das suas formações. O médico é o médico e ele tem as suas habilidades e as suas competências técnicas. O físio é o físio e, da mesma forma, ele tem o seu conhecimento técnico e as suas habilidades. O fono é o fono, o nutricionista é o nutricionista, o assistente social é o assistente social e por aí vai para todas as categorias. E aí, como a gente ainda sente, quando eu falo a gente, eu me coloco na posição de gestor, né? O gestor, ele ainda sente esse cuidado fragmentado e esse cuidado fragilizado a ponto da gente estar cada vez mais... a nível de mundo, buscando ampliar esse conceito do cuidado centrado no paciente, é porque não tem como esses profissionais trabalharem de forma isolada, né? As condutas, elas caminham para convergir, elas vão estar ali acontecendo em prol da melhoria daquele paciente. Então, não faz sentido o médico que não conversa com o enfermeiro, que não conversa com o físio, que não discute com a nutricionista, não faz sentido o fisioterapeuta que atua de forma isolada, porque o resultado não vai ser o mesmo de quando a gente
discute o plano de cuidados, de quando a gente determina quem vai entrar em que momento, qual profissional vai atuar em que momento, e aí, sem sombra de dúvidas, as gestões dos hospitais, elas têm um papel trivial nisso, quando a gente identifica quais são as jornadas dos pacientes ali dentro, quais são os perfis de atendimentos que a gente vai proporcionar dentro daquelas instituições, e nessa linha, buscar sempre a comunicação, a integração, a cooperação entre os profissionais, fazendo com que eles entendam que nenhum saber é melhor, pior, mais importante ou menos importante do que o outro, mas que sim, eles precisam estar conectados para que o nosso resultado final seja o melhor possível, que é a gente conseguir devolver esses pacientes para as suas famílias, né, da melhor forma possível, curado ou melhorado, né? Infelizmente, em alguns momentos, a gente sabe que o desfecho óbito é inevitável, mas mesmo quando o desfecho óbito acontecer, esses profissionais, eles precisam ter a segurança de que fizemos o melhor, né? Fizemos o melhor com as condições que tínhamos, com as possibilidades que tínhamos. O desfecho foi ruim, mas enquanto esse paciente pôde ser atendido, nós estávamos ali dando o nosso melhor. E mais do que isso, né? Atualmente, a gente já ouve muito a OMS trazer a interação com familiares e com o próprio paciente, né? Então, é também um desafio que a gente precisa encarar como necessário de ser superado, que é envolver esses pacientes e as suas famílias na condução dos seus cuidados, né? Discutindo com eles da forma mais efetiva e assertiva possível, fazendo com que eles compreendam a necessidade de determinadas técnicas e procedimentos a qual os pacientes vão ser submetidos e cooperando, né, dessa forma também com a equipe que está ali fazendo esse cuidado. Você falou aí, você passou e passa pelas duas visões ao mesmo tempo, né, do profissional, da assistência, lá do cuidado, né, e da visão também do gestor, né, que parece até às vezes paradoxal. Eu já tive a infeliz experiência, né, de ouvir um profissional ser chamado pelo diretor, né, e o diretor chamar: o que você pode me ajudar, meu amigo? E o profissional dizer assim: meu amigo, você nunca vai ser meu amigo, você é o gestor, né? Então, essa distância que existia, quando o gestor era um profissional que não era da área de saúde, não entendia o processo assistencial, né? E o pessoal da área assistencial não entendia o processo de gestão, que o resultado financeiro, que era muitas vezes a única preocupação do gestor, era o resultado financeiro, né, é uma consequência dessa interação. Então, na visão de engajamento, de envolvimento, da visão de conectar o projeto do hospital, o propósito do hospital, com o que você faz no dia a dia, né, o que você acha que precisa melhorar, o que faz a diferença nesse engajamento entre o profissional da assistência e o profissional da gestão? Porque hoje nós estamos tendo o profissional que era da assistência assumindo a gestão, né? E ele tem as duas visões, mas ele consegue fazer essa conexão, consegue fazer esse envolvimento, essa adesão, esse engajamento. Qual é a dificuldade, quais são os desafios para você que trabalhava na equipe multi e de repente você passou a gerenciar, né, a gerir uma instituição na visão de conectar o serviço de apoio com o serviço médico, né, fazer a equipe interagir, a equipe multiprofissional? Como é que você observou, o que você acha que foi importante nesse processo de engajamento dos profissionais, da alta direção com a equipe operacional, assistencial e de apoio, e também na visão de engajar todos esses setores do hospital com o propósito, com a missão, com a visão, com os valores, com o destino daquela instituição? Como é que você observou e observa, e o que você acha que é importante nesse processo? Eu responderia essa sua pergunta, doutor João, com uma única palavra, se eu tivesse que ser objetiva. Perfeito. Que seria com empatia.
tá? E eu espero que essa frase que o senhor iniciou a pergunta falando de que eu sou gestor e eu jamais serei seu amigo, ela esteja completamente em desuso. Obsoleta, né? Obsoleta e em desuso, porque não há, na minha percepção, não há possibilidade de um gestor obter sucesso com o resultado que ele espera dentro da instituição, se não houver o engajamento e a participação de todos dentro da instituição em prol daquele resultado, em prol daquele propósito que se busca alcançar, né? Então, para mim, é muito claro, né? Existem gestores e gestores que, na minha cabeça, são líderes e chefes, né? Então, assim, se eu quero ser um líder, a primeira coisa que eu preciso pensar é em dar o exemplo. Eu não posso ser um líder inalcançável, nem tampouco um líder que o meu colaborador não queira ser, né? Então, eu preciso estar junto, eu preciso ter empatia para entender qual é a dificuldade dele, para que ele possa fazer com que o resultado que eu quero que ele alcance aconteça, né? Então, não é uma questão de apenas delegar. E é óbvio que o gestor precisa delegar, porque o gestor, ele é um membro do time, ele é um membro daquela equipe, mas ele não pode fazer tudo, né? E graças a Deus, porque gestor nenhum conseguiria isso. Então, nós precisamos, em primeiro plano, né, na minha visão, ter empatia com as pessoas, entender quais são as habilidades daquela pessoa que podem contribuir com esse processo de gestão e de resultados. Para incluir. Para que ele possa ser incluído no momento certo, no momento oportuno, porque é muito cruel e eu vejo até como desumano a gente cobrar das pessoas o que elas não são capazes de entregar. E isso, né, acaba gerando uma série de problemas que mexem com a satisfação do colaborador, com o seu desempenho, com o seu desenvolvimento dentro das equipes. E aí, a partir do momento que o gestor, que o líder, ele tem essa empatia e essa sensibilidade de perceber quando eu posso e quando eu devo lançar mão daquelas habilidades e daquelas expertises, você vai criando engajamento dentro da instituição. Não, o nosso propósito é esse, eu preciso de você para isso. Dessa forma, nesse momento. Então, a clareza nessa definição de papel. A clareza e a comunicação nessa definição dos papéis, ela precisa partir de cima da alta liderança. Não dá para esperar que as pessoas elas usem o bom senso. Ah, mas fulano não é proativo. Quantas vezes você instigou aquela pessoa a dar o resultado que você precisa? Né? Então, não é fácil. Né? Falar, quando você escuta alguém falando, parece simples, mas não é nada fácil, porque exige do gestor, para além da diretriz que ele está colocando ali para ser seguida, exige essa sensibilidade de estar lá no chão de fábrica, de estar lá entendendo quais são as dificuldades da instituição, das especialidades, das áreas como um todo, para que a gente possa conectá-las no momento oportuno e chegar naquele resultado, né? E aí eu costumo dizer, não há sucesso nenhum que qualquer gestor possa querer alcançar se ele não tiver um time engajado, comprometido e entendendo qual é o seu papel dentro da equipe. Não adianta cobrar das pessoas o que elas não são capazes de entregar, porque isso vai gerar só frustração, né, para todo mundo. E o desafio está aí, né? O desafio está justamente nessa capacidade que a gente possa ter como líder, como gestor, como alta liderança, de primeiro saber o que é que eu quero. Qual é o propósito dessa instituição? Qual é a missão? Qual é a visão? Quais são os valores que eu vou defender aqui dentro? Porque também se a gente não tiver um rumo, não tiver um destino, não tiver um ponto a ser seguido, nem todos os caminhos vão servir, né? Exato. E começa daí, né? Então a gente precisa ter isso e depois ter a clareza para conseguir
fazer com que esse nosso colaborador, das mais distintas e diferentes áreas, eles se percebam dentro desse processo e contribuindo para o resultado. Porque quando o resultado chegar, a satisfação de todos comemorarem é inigualável. Né? Não foi o líder, não foi o gestor, pelo contrário, naquela hora do reconhecimento e da comemoração, o líder ele deve estar atrás, né? Porque quem realmente fez todo o processo acontecer foram as pessoas, foram os profissionais, foram os times que estavam ali dia a dia, né? Fazendo as coisas verdadeiramente acontecerem. Essa visão de entender o processo, entender o papel das pessoas, né, de comunicar, né, exaustivamente o que você espera, né, e dar oportunidade das pessoas participarem, né, incluir as pessoas dentro dos projetos, né, não é só chamar para executar uma tarefa isolada, você tem que entender o processo ponta a ponta, né, o resultado que eu espero, né, desse novo projeto que seja compartilhado, né? Então vai gerando esse envolvimento, né? Vai gerando essa adesão. E que você falou muito bem da questão do entendimento, né? Da participação ativa, desde que eu consiga ver qual é o meu compromisso dentro desse novo processo, ou desse serviço que está sendo criado, né? Eu ia te perguntar uma coisa assim que a gente saiu da área técnica, foi para a gestão, e a gente enxergou agora que a gente precisa também trabalhar a qualidade. A qualidade na visão de fazer não só a integração, a participação, o envolvimento, mas da gente também buscar entender os riscos que a gente enfrenta, né? E buscar uma forma de combater esses riscos e, se acontecer o evento, a gente minimizar as consequências. A visão da qualidade dentro da saúde é muito mais complexa do que numa padaria, numa fábrica de sapatos, porque a gente tem que envolver todos os setores e com olhar para o cliente, para o resultado do cliente, né? Eu te perguntaria o seguinte, na visão de conseguir esse envolvimento, na visão sistêmica do hospital, né, na visão da qualidade, o processo de acreditação, na sua opinião, é o meio ideal? Tem a contribuir com essa proposta de buscar a gestão com qualidade, a gestão eficaz, eficiente, segura, né, que atinge objetivos. A acreditação pode ser um caminho, é um caminho que pode levar a esse objetivo, ou ela ainda é limitada a processos operacionais, na sua visão? O que é acreditação na sua visão? Pelo o tempo que você trabalha em projetos, eu vi aqui que você alavancou vários projetos de acreditação, nível 1, 2, 3, até internacional. O que a acreditação pode contribuir com esse propósito que a gente espera das instituições? Eu diria que a acreditação ele não é o único caminho para a gente chegar, né, ao sucesso de uma instituição e nem tampouco conseguir mitigar os riscos que acontecem ali, naquele ambiente. Mas, diante dessa minha experiência, né, como profissional, como gestora e como uma amante do processo de acreditação, o que eu posso dizer é que, uma vez inserido nesse processo, o caminho ele é completamente sem volta, né? Não dá para a gente vivenciar todas as possibilidades que um processo de certificação traz para uma instituição e, passado algum tempo, a gente olhar para trás e dizer, não quero mais trabalhar com isso, né? Não existe essa possibilidade. E o que eu mais admiro e o que eu mais sou fascinada pelo processo é pela sua capacidade de construção, né? Você indica ou inicia um processo de acreditação numa instituição e num curto período, né? Obviamente, a depender do engajamento e da forma como esse processo está sendo disseminado dentro da instituição, mas o normal é que num curto período de tempo a gente tenha assim um crescimento extraordinário dentro das equipes.
Porque as pessoas, elas começam a perceber que não é uma burocracia a mais, e sim um processo que precisa ser construído e que vai trazer uma segurança para todos que estão ali, né? Então, no início, a gente sente uma certa resistência, porque o que salta aos olhos é que, eu vou ter mais trabalho, eu vou preencher mais papéis, eu vou ter que fazer mais fluxos que eu não fazia antes. Mas quando essas coisas elas estão acontecendo dentro da instituição, todos, sem sombra de dúvida, percebem que é esse o caminho que precisa ser seguido e que ele não te dá possibilidades de retorno, porque a gente começa a perceber os resultados. Você olha para trás e diz assim, como é que eu trabalhava sem dessa isso? forma, né? Como é que um dia eu trabalhei sem isso, né? E o mais... Torna a ferramenta indispensável. Indispensável. E o que eu mais admiro é que não é um copia e cola, sabe? Eu já tive a oportunidade de passar por algumas instituições, começando lá na minha primeira experiência de gestão com o Hospital Municipal, onde eu sonhei, idealizei esses processos implantados, um hospital pequenininho, de pequeno porte, 50 leitos, 36 leitos, 40 leitos, eu nem me recordo da época, e depois para um hospital de 200 leitos, depois para um hospital de 300 leitos, né? E o que é que eu observo? Não é um processo de copia e cola. Eu não tenho como pegar o que eu implantei neste, fechar esse pacote, botar um laço vermelho e levar para o outro. Não funciona. Porque não dá para você implantar goela abaixo nas pessoas, né? Literalmente falando. Embora seja uma decisão de alta administração trabalhar com esses processos, mas eles precisam ser construídos. E para criar esse engajamento e para criar esse pertencimento dentro da equipe, precisa ser construído pelas equipes da instituição. E é aí onde mora o desafio, porque nem sempre as equipes estão preparadas para isso. Nem sempre os times eles têm os conhecimentos e as habilidades necessárias para esse processo, para desenvolver esse processo. E aí eu volto lá no início da nossa conversa, da necessidade dos profissionais estarem cada vez mais capacitados, porque o mercado está encharcado, né? Nós vivemos hoje um mercado com muitas instituições de ensino que formam profissionais a todo instante e não tem jeito, vai se destacar e vai conseguir um lugar nos ambientes, no mercado, quem tiver melhores condições. E essa condição, ela não vem de outro lugar que não seja do estudo, do conhecimento, das capacitações, né? Então, por mais que, eu não desejo ser gestor, a minha instituição não é acreditada, nem deseja ser acreditada, mas você, enquanto profissional, precisa estar atento, né, e conectado com essas transformações, para que você consiga se manter nesse mercado.